Bom, daremos início aqui à apresentação sobre o sistema de gestão do barcode de peças que são enviadas para o CTG. Bom, vamos falar aqui sobre o que é o sistema, vantagens do sistema, a nova etiqueta de impressão e telas do sistema. Telas do sistema. Vamos ver a parte de recebimento, conferência, internação, análise do fornecedor, entender como funciona a análise do fornecedor, na análise MAN, feedback das peças recusadas e solicitação de reconsideração de débito ao dealer. Scrap seletivo de materiais, né, como a gente faz lá dentro do CTG, um cronograma aí de implementação e fatores críticos do sucesso. Então, o que é o sistema, né? O sistema visa identificar as peças substituídas em garantia pelos concessionários, a identificação dessas peças, num novo conceito de identificação de componentes, né, a forma como a gente vai identificar. Toda a tratativa vai ser feita via ambiente web, portal do dealer, para dar um maior feedback imediato para o concessionário em relação ao processo, né? E com isso a gente com certeza vai agilizar todo o processo aí de retorno ao dealer. O que é a rastreabilidade, né? A gente vai procurar fazer rastreabilidade em 100% das peças substituídas em garantia e em toda a cadeia do processo. Então, o concessionário foi lá, processou a garantia, nós vamos identificar essa peça, então vamos saber quando essa peça ainda está no concessionário em processo de tratativa, de identificação das peças. Vamos estar identificando quando o concessionário encaminhou essas peças lá para o CTG. O concessionário vai ter uma visão de quando o veículo, o caminhão, né, que está transportando as peças chegou no CTG e que a MAN já está fazendo conferência das suas peças. Então, em 100% do processo a gente vai ter rastreabilidade. Inclusive lá dentro da MAN, nós vamos ter uma melhor rastreabilidade dessa peça dentro do depósito. Vantagens do sistema. O sistema utiliza por código de barra, né? Então hoje a gente passa a usar um novo sistema por código de barra de identificação das peças, não só das peças, também dos volumes, das remessas, né? Nós teremos rastreabilidade das peças substituídas em garantia desde a indicação feita pelo DN até o final da análise e definição da responsabilidade. Automação do processo de preenchimento das etiquetas de peças, né? Então vai ser feito de forma automática, nós vamos ver isso nas próximas lâminas, e dos volumes também. Nós vamos identificar cada volume que você enviar lá para o CTG. Então, se você tiver 1, 2, 3 volumes, nós vamos procurar identificar esses volumes aí. E acesso via portal do concessionário com controle de perfil de usuário. Então, os usuários, para terem acesso ao sistema de gestão do CTG, ao barcode, ele precisa necessariamente estar cadastrado dentro do portal. Por isso que em nossas convocações a gente coloca lá como pré-requisito que os usuários eles estejam cadastrados dentro do portal. Então, visualização online de cada etapa do processo, né, impressão da etiqueta, recebimento, conferência, internação, o status dessas peças em estoque, análise do fornecedor, identificação da causa raiz, identificação das responsabilidades, né, todo mundo bem sabe que trata com processo de garantia, que né, ora a responsabilidade é da MAN em cima de um determinado processo, então vamos dar exemplo aí, uma ação de campo em que a MAN solta no mercado, ela já identifica que ela é responsável por aquele processo e aquele processo quando chega lá no CTG para análise, a gente já identifica que aquilo é um processo válido que a MAN vai assumir as responsabilidades, né? Ou ora a responsabilidade é do fornecedor, na grande maioria das vezes, né, quando nós temos uma peça ali substituída em garantia, a gente apresenta aquela peça para o fornecedor lá no CTG, ele já entende que aquilo é um processo, uma falha reconhecida pelo teu processo produtivo lá, e ele acaba assumindo os custos, né? Ou ora a responsabilidade é do concessionário em que ele fez ali uma troca indevida de uma peça, em que essa peça ela vai ter que ser, ele vai ter uma certa responsabilidade sobre aquilo lá, até a finalização do processo. Bom, identificação automática pelo sistema. Então, o sistema vai identificar quem é a peça responsável e as peças consequentes. Como ele vem fazendo lá uma importação dos dados do SIG, então automaticamente nós vamos ter lá identificando, olha, eu sou a peça responsável, eu tenho tantas peças consequentes ao meu processo. Redução do tempo de conclusão.
Como as atividades de um modo geral elas eram feitas meio que em um processo manual, com a automação e a informatização desse processo, nós vamos procurar ter uma redução do tempo de conclusão das responsabilidades. Integração com o SIGA, então, uma coisa muito bacana do Barcode é que ele vai lá e importa automaticamente as informações do SIGA semanalmente, e aí a gente já tem essas informações sendo preenchidas automaticamente nas etiquetas. E internamente nós temos lá uma integração com o sistema de contas a pagar SAP, né, em que a gente vai conseguir já fazer toda uma tratativa juntos aos nossos fornecedores. Telas do sistema. Então, o que eu tenho de tela do sistema? Hoje, né, quando a gente tem lá uma visão macro do sistema de como a gente trata isso, né? Então, primeiro o dealer ele faz lá toda uma transmissão das SGs, solicitações de garantia, né? Essas solicitações são feitas umas análises ali pelos nossos garantistas semanalmente, né? Então, os nossos garantistas fazem uma análise semanal. Na sexta-feira, quando nós temos lá o fechamento de garantia, então aí sim o Barcode vai lá, o sistema de gestão do CTG Barcode, ele vai lá, faz uso dessas informações que foram transmitidas. Então na sexta-feira, quando nós temos o fechamento, nós vamos até lá, o Barcode pega e emite as etiquetas. E essas etiquetas são tratadas ali pelo dealer, o dealer vai fazer a identificação das peças e ali ele faz o envio dessas peças para o CTG. O CTG, por sua vez, faz o recebimento das remessas, então vai lá, confere os volumes que foram sinalizados pelo concessionário. Então, se o concessionário colocou, vão enviar 2 volumes, 3 volumes, a gente faz a conferência desses volumes no primeiro momento e a gente faz a leitura com o coletor, identificando, olha, o concessionário sinalizou que vai mandar 3 volumes e nós recebemos 3 volumes. Depois disso é feita a conferência item a item, né? Então nós abrimos os volumes e identificamos as peças que foram enviadas naquele lançamento. Peça a peça é conferida. Nós temos então depois a internação da peça e aí começa todo um processo, né? A responsabilidade é MAN, então como eu disse lá, uma ação de campo, quando ela tem a responsabilidade é reconhecida pela MAN, então a gente já diz ok, né? É feito ali um reparo aprovado e a gente já manda essa peça para scrap. Pois bem, continuando o processo, a responsabilidade é do DN, então o DN acabou mandando ali no lançamento, faltando uma peça, alguma coisa, a gente já identifica já logo na conferência que houve ali uma falta de peça, né? Então a gente emite um código de recusa, cai para o DN ou alguma outra responsabilidade que a gente identifica ali no processo e a gente manda de volta para o concessionário. O concessionário tem, por sua vez, lá uma opção de pedir uma reconsideração em cima do processo, e aí ele manda de volta para a MAN. Ou não, ou o concessionário vai ser debitado e aquela peça já vai para scrap. Ou uma outra etapa do processo que nós temos é em relação aos fornecedores. O fornecedor já reconhece que aquilo é um problema dele, então ele vai lá e já diz o seguinte, opa, reparo aprovado, e aquela já peça vai para scrap. Ou o fornecedor ele pode dizer, não, reparo recusado. A gente também tem lá um outro tipo de códigos de recusa que são destinados aos fornecedores, em que na análise deles ele aponta quais são esses códigos, e aquilo sim cai para o concessionário, se for o caso, pedir uma reconsideração. Etiquetas atual, como elas são feitas, né? Em alguns concessionários existe aí um preenchimento manual, né? E aí a gente perde até uma falta de confiabilidade das informações, dificuldade de interpretação, ou mesmo aqueles concessionários que possuem um sistema de preenchimento automático fornecido pela software house, ali está sujeito a algum tipo de análise indevida, ou seja, eu estou mandando uma peça que ela é isenta de view e mesmo assim eu estou mandando ela para a MAN. Ou aquela peça deveria ser mandada para a MAN numa análise manual ali do fornecedor, do garantista ou de quem está fazendo a separação das peças, ele acaba não mandando aquela peça. Então, por mais que a gente diga que o processo ele tem uma certa automação aí por parte do concessionário, ele fica sujeito a uma análise manual de algum operador ali. Como vai funcionar a impressão da etiqueta do barcode? A impressão da etiqueta e o envio de peças, toda semana o concessionário ele vai ser dado a ele ali um lançamento semanal do fechamento, né? Então quando ele tem ali 4 linhas é sinal que ele tem 4 semanas ali de fechamento parado para envio para o CTG. Então muita atenção nessa hora, né? Não pode deixar acumular aqui,
Porque os prazos do barcode não são diferentes do que vocês estão acostumados hoje. Nós temos lá 30 dias do dia que você recebeu o crédito para você mandar as peças para o CTG. E tem ali o limite de devolução para você ficar de olho nele. Então, ao clicar aqui numa lupinha, ele vai apresentar para você as peças aqui que você tem que mandar para o CTG. Daqui a pouquinho nós vamos abrir uma tela do sistema em si, em que essas informações vão estar ampliadas e de uma melhor visualização. Por enquanto nós estamos dando aqui só uma visão geral de como vai funcionar o sistema. Nós temos que colocar aqui o número do agregado. Informação essa importantíssima, porque muitos fornecedores eles reclamam no CTG que alguns concessionários não colocam o número do agregado, né? Então, toda vez que uma peça for responsável, ela começar com o número básico da peça, 1, 3 ou 5, obrigatoriamente o sistema ele vai pedir para que o usuário, o concessionário, coloque o número do agregado aqui. Então, é uma informação importante, obrigatória. Caso o concessionário não coloque, o sistema não deixa ele gerar as etiquetas. Então, é uma informação importante e obrigatória aqui no processo. Nós também temos um campo observação. Eu vou falar com mais calma desse campo lá na prática, na hora de preencher as peças. E nós temos também aqui a impressão das etiquetas. Essas impressões ocorrem depois que você fecha o lançamento, que você preparou todas as outras informações de agregado, observação, a gente fecha a remessa e a gente tem a opção de imprimir as etiquetas. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho na prática, né? Só estamos dando uma visão geral do sistema. E aqui sim, nós temos uma etiqueta, que é uma etiqueta de peça em que a gente vai ter as informações. Então, informações nas etiquetas importadas automaticamente do SIGA, né? Ele está dizendo aqui numa etiqueta, olha, eu sou a peça responsável, eu tenho 0 peças consequentes. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu sou a peça responsável, tenho 0 peças consequentes. Nós temos aqui as informações de chassi, modelo, quilometragem, data do reparo, o tipo de garantia, né? Então garantia, extensão técnica, aqui no nosso exemplo. Nós temos o campo observação da SG. Esse campo é aquele campo que é importado automaticamente da SG, que você fez lá a sua transmissão de garantia. Então vocês vão perceber aqui que o campo observação ele vai ser importado automaticamente. Nós estamos dizendo aqui, como eu disse, eu tenho a peça responsável e quantas consequentes. No nosso caso ele está dizendo eu sou uma peça responsável, não tenho 0 peças consequentes. Nós vamos também ter a impressão em papel. A impressão é feita numa A4 sulfite utilizando impressora comum de boa qualidade, né? Seja ela laser ou jato de tinta. Uma atenção especial em relação à espessura desse código de barra. Então ele tem que ter entre 8 e 9 milímetros aí. Se você não tiver uma formatação correta da impressora, deixar lá em papel carta, alguma coisa do tipo, ele pode cortar esse código de barra pela metade. Então fiquem atentos em relação a isso daí. As informações importadas do veículo, como eu já disse aqui, e uma coisa muito bacana na etiqueta do barcode, que ele já filtra automaticamente os óleos, filtro lubrificantes, filtros em gerais e peças abaixo de R$50. Então essas peças, elas não precisam ser enviadas, o barcode não vai gerar a etiqueta. Então decorem isso daqui. Se o barcode emitiu a etiqueta, obrigatoriamente essa peça tem que ir para o CTG. Ah, mas ele é um óleo filtro lubrificante, isso é uma perguntando, né? E saiu a etiqueta. Pois bem, você tem que mandar a etiqueta, não precisa mandar a peça física em si, mas a etiqueta obrigatoriamente você tem que mandar. Então, de novo, emitiu a etiqueta, tem que mandar obrigatoriamente lá para o CTG. E aqui nós temos a impressão da nova etiqueta, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar 2 por folha, né? Então, a parte do meio aqui na horizontal você recorta e a parte do meio vertical você dobra. Então você dobra a etiqueta, coloca num saquinho plástico e coloca aquilo na peça, né? Agora, um cuidado especial é assim, nenhum sistema vai conseguir corrigir em que você tem uma peça aqui que é um amortecedor e você me coloca numa embreagem. Então sistema nenhum consegue corrigir esse processo. Então a peça tem que ser fixada na sua peça de origem, na sua peça em que foi destinada aquela etiqueta, tá? Então, só para entender, então nós vamos ter aqui 2 peças por folha, tá ok? Bom, aí vamos explorar um pouco mais a etiqueta. Então, aí eu tenho lá as informações de DN, SG, versão, né? Então, caso você tenha tido um débito anterior, depois um crédito que gerou uma versão 2, ele vai sinalizar para você a etiqueta aqui, que se ela é uma versão 0, 2 e assim sucessivamente.
Aqueles concessionários que tem dentro de uma SG eu posso ter mais do que um reparo, reparo 1, 2, 3, 4, a etiqueta do barcode vai gerar lá, então SG número tal, reparo 1, SG número tal, reparo 2 e assim sucessivamente. Então ele sinaliza tudo isso daí. As informações que eu citei de motor, que são obrigatórias, que começa com o número básico, eu sou a peça responsável, começo com o número básico 1, 3 ou 5, eu obrigatoriamente eu vou ter lá o número do motor. Então, obrigatoriamente, o concessionário tem que colocar o número do motor. As informações do campo observação da SG, vocês vão ver que ele vai cair aqui nessa área aqui da etiqueta. Nas costas da etiqueta vão cair o campo observação da SG. Tá ok? E nós temos um código de barra. Então a etiqueta de peça, ela tem um código de barra, que esse código de barra é único, ele é único daquela peça. Então, mesmo que eu tenha uma peça ali, dois retentores iguais, peças responsáveis, ele vai gerar um código de barra para cada retentor. Né? Então eu não posso tirar uma xerox e colocar um em cada um, porque cada um vai ter um código de barra diferente. Né? Então ele ganha um CPF, ele ganha uma identificação única. Tá? Nesse nosso exemplo aqui nós temos, ó, eu sou a peça responsável, eu tenho 12 peças consequentes. Então, só para a gente entender, a etiqueta do barcode, ela, além de sinalizar todas essas informações que a gente acabou de dizer, ele informa também que tem a peça responsável, quem é a peça responsável e quais são as consequentes que ele tem. Então isso já ajuda até mesmo pessoas novas que estão começando ali no processo de separação na garantia, ajuda a corrigir, né, alguma eventual algum processo que você está na dúvida, né? Então ele sinaliza quem é a peça responsável e quais são as peças consequentes, né? E com as demais informações de descrição da peça, número, enfim, tudo isso ajuda no processo.